Vem comigo. Então vamos lá. O sistema imunológico humano apresenta como função primordial a defesa do organismo. Tá, sabemos disso. Uma das formas de proteção é a produção de blá blá blá. Proteínas que reagem de forma específica com agentes estranhos denominados genericamente de blá blá blá. Qual a resposta? Muito bem. A proteína, pessoal, é o anticorpo. Lembrando, muita questão vai falar assim, anticorpo é uma célula de defesa. Não é célula. Anticorpo não é célula. É aquele Yzinho lá que é uma glicoproteína, tá bom? E ele ataca quem? O antígeno. Então, alternativa C. Essa questão aqui do Enem, embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos. Vamos lá, o que é imunológico 1 e 2? Vamos dar uma olhada. Aqui a pessoinha está recebendo uma injeçãozinha com vírus e bactérias, que é o imunobiológico 1, que ele chamou aqui. Nesse segundo caso, a gente pegou aqui uma cobra peçonhenta, inoculou o imunobiológico... Gente, difícil essa palavra. Imunobiológico 2 no cavalinho, aí produziu, a partir do cavalo, um imunobiológico 3, que depois voltou para a pessoa, depois que ela foi picada por uma cobra. Então, o que o 1 e o 2 têm a ver? Pessoal, olha, é outra pegadinha, por isso que eu fiz essa questão aqui. Muita gente bate o olho nesse esqueminha aqui do cavalo e fala, ah, eu lembro que a Ani falou, o cavalo é para produzir soro, então o 2 é soro. Cuidado, o soro é o 3, é o que foi produzido depois de inocular no cavalo. Você percebe que aqui o veneno da cobra no cavalo está imunizando esse cavalo passivamente ou ativamente? Ativamente. Então tá funcionando como se fosse uma vacina. Isso aqui é imunização ativa para o cavalo. Pro cavalo, o imunobiológico 2. Então não vai confundir na hora da prova. Se ficou com dúvida, me manda já. Pausa o vídeo, já manda. Nina, não entendi nada, que eu explico para você depois. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Então os dois conferem imunidade passiva? Não, os dois são justamente ativas. Por quê? Porque vai fazer o próprio trabalho do corpo, tanto da mocinha aqui quanto do cavalo, produzir o anticorpo, aprender sozinho a produzir o anticorpo. Por isso que é ativo. Ativamente vai fazer o corpo aprender a produzir o anticorpo. Eles transferem células de defesa, de novo, o anticorpo tem nada a ver com célula, e né, o vírus, bactéria não é de defesa. Suprime a resposta imunológica? Não, né? Não ia ser o ideal. Estimula a produção de anticorpos. Certinho, alternativa D. A próxima fala, as células de defesa do corpo exercem seu papel através da fagocitose e da produção de anticorpos. Como exemplo dessas células, podemos citar fagocitose. Qual dessas que fazem a fagocitose? Muito bem. E qual que é a que produz anticorpo? Certinho. Então, vou seguir. Com relação à imunologia, julgue os itens subsequentes. O leite materno possui anticorpos que são transferidos de mãe para o filho, caracterizando a imunidade do tipo celular. Eu estou passando células de defesa? Terceira vez que eu tô falando que não, anticorpo não é célula. Então, falsa essa alternativa, essa afirmação, né? Suponha que uma criança tenha recebido uma vacina contra determinada doença nos meses de janeiro, julho e dezembro do mesmo ano. Nesse caso, é correto afirmar que a quantidade de anticorpos produzida pelo organismo é maior em dezembro do que em janeiro. Verdade? Verdade. Aqui, lembra que eu falei de resposta primária, resposta secundária? Se ela já viu esse antígeno em janeiro, em julho, em dezembro, muito mais rapidamente ela vai produzir muito mais anticorpo. Por isso aquela curva mais altinha e mais fininha. Última alternativa, os linfócitos A e D são envolvidos na imunidade ativa. Aqui ele jogou letras quaisquer. A gente sabe que os linfócitos são T e B, não A e D. A imunidade inata tem papel fundamental na resposta imunitária do ser humano. Escolha a alternativa que não descreve uma característica da imunidade inata. Vamos lá. Linfócitos T e B são principais células responsáveis pela resposta imune inata. T e B? Imune inata? Não! T e B eu tô falando já de adquirida, ou adaptativa, ou específica. A inata eu não posso falar ainda de linfócito, porque o linfócito ele sabe reconhecer o antígeno e atacar aquele antígeno apropriadamente. Então essa é a alternativa errada. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras. A imunidade inata irá fornecer o primeiro e segundo sinais necessários para o início de uma imunidade adaptativa. Sim, a resposta primária são as de barreira, tanto física quanto química, e a secundária são aquelas células que não distinguem qual é a diferença de um antígeno para outro, que são principalmente aquelas células que fagocitam, tipo o macrófago, o neutrófilo e tal. A imunidade inata está constantemente atuando no organismo e consegue reagir em poucos minutos. Ela é rápida, e minha pele está aqui o tempo todo, por exemplo, desde que eu nasci, por isso inata. A imunidade inata tem baixa especificidade, sim, ele não é específico, né? Quando comparado com a imunidade adaptativa, já que a inata reconhece características compartilhadas entre diferentes patógenos. Sim, ele só vê, isso aqui é coisa estranha, vou atacar, não importa se é fungo, se é bactéria, vírus, etc.
E as barreiras físicas e químicas, como a pele e pH ácido do estômago, fazem parte da imunidade inata certinho. Em relação aos linfócitos T, é incorreto afirmar. As células T, CD4, ixi, como é que era 4? 4 parece um A de auxiliar? Parece. É um número menor, a letra é menor, A e o 4, tanto faz como você pode querer lembrar. Eles estimulam o B a produzir anticorpos? Sim, isso é uma das funções, né? Por isso que ele é auxiliar. Ele regula todo mundo, ele estimula todo mundo para trazer mais gente para atuar nessa defesa. As células T, CD8 são citotóxicas. Lembra que eu falei que podia ser um oitotóxico se você mudar o C? Citotóxico. Que destrói células que abrigam micróbios intercelulares. Sim, citotóxico. Ela ataca célula infectada. Fazem parte da imunidade adquirida ou adaptativa. Linfócito T é da imunidade adquirida ou adaptativa? Certinho, não é da inata. Então, esse outro nome, tá? Adquirido, acho que eu não comentei com vocês. Mesma coisa que adaptativo. Os receptores reconhecem fragmentos de peptídeos do antígeno. Linfócito é capaz de reconhecer o antígeno? É, porque faz parte justamente dessa imunidade específica. Então, o incorreto vai ser: produzem anticorpos quando estimulados pelo antígeno. Por quê? Por que não é o linfócito T? Quem que produz o anticorpo especificamente? Linfócito B. Lembra da barriguinha dele fazendo piu, liberando uns Yzinhos, que são os anticorpos. São componentes da resposta imunológica inata, exceto. Inata de novo, então. Fagocitose, imunológica inata? Sim! Não vai confundir que macrófago é específico. Não, macrófago vai lá, fagocita todo mundo que não é pra estar ali. Saliva, não sei se vocês sabem, a saliva ajuda também. Ela é bactericida e tal, então ela também vai tentar matar micro-organismos que estejam ali na sua boca, independentemente de quaisquer que sejam. Cílios também previnem, né, que coisas caiam dentro do olho, então também é uma barreira física. E barreira de pH é uma barreira química, por exemplo, do estômago ácido, ou do canal vaginal, da uretra. Pele, barreira física também. Membrana mucosa também, barreiras físicas da mucosa ali, que é revestimento desses tubinhos que existem dentro da gente. Tudo isso é inato. Timo, baço e anticorpos. Adaptativo agora. Timo e baço, eles são importantes para quem? Linfócitos, eles são cheios de linfócitos, né? E anticorpos são justamente da imunidade adaptativa. E sim, a inata é inespecífica, por isso que é a alternativa D. Próxima. Cite as principais características da resposta imune adaptativa agora. Ai, Nini, tem um monte de coisa para ler, mas eu vou contar. Já é a A, e você nem precisa ler o resto. Vamos ver a A. Representa a terceira linha de defesa. Por que terceira? É o que eu falei. Primeira são as barreiras, segunda são as células fagocitárias. E agora a terceira linha é adaptativa. Tendo como características a ativação pelo reconhecimento de antígenos específicos, sim, eles reconhecem, composta por linfócito T e B de anticorpos e resulta em memória celular. Bonitinho, definição de imunidade adaptativa. Então agora vamos para a parte de linfático, que eu não fiz exercício com vocês. No interior dos vasos linfáticos circula uma substância denominada linfa. Esse fluido é semelhante ao tecido sanguíneo, entretanto não apresenta o que não tem na linfa e que tem no sangue. Alternativa D, hemácia. Hemácia eu não vou encontrar na linfa, a menos que tenha uma coisa muito errada no seu organismo. Não vai ter ali célula para transportar oxigênio. Então, leucócito tem? Tem. Principalmente quais? Linfócito e macrófago. Plasma tem, é o que mais tem, porque ele está drenando esse plasma. Hemácia eu não vou ter. No sistema linfático humano circula um líquido incolor, já falamos que a resposta da outra, né, blá blá blá, denominada linfa. Algumas das funções da linfa em nosso organismo são: elas reintegram ao sangue as proteínas que eventualmente tenham saído dos capilares. Pessoal, cuidado, eu falei naquela aula que ela vai drenar tanto o excesso de líquido que extravasou, quanto substâncias também que estão em excesso ali que foram perdidas pelo sangue. Se você fosse o seu corpo e você tivesse perdido proteína, você ia querer voltar essa proteína para o sangue? Ia querer. Então, isso está certo, tá? Devolver à circulação o excesso de líquido das células e tecidos no processo contínuo. Também. E evitar a coagulação sanguínea. Não, pessoal. Nada a ver, tá? Defender o organismo por meio de linfócitos armazenados nos linfonodos. Tem linfócito no linfonodo? Tem linfócito no linfonodo. Então, também a segunda função, além de drenar esses excessos, tanto de líquido quanto de substâncias, é defender o organismo. E transportar nutrientes e hormônios para tecidos ou órgãos do corpo. É? Não, pessoal, isso aqui é responsabilidade de quem? Do sangue. Então, só 1, 2 e 4, alternativa A. 3 órgãos estão intimamente relacionados com o sistema linfático. Marque a alternativa que indica corretamente quais são esses órgãos. Ele está perguntando, órgãos linfáticos. Timo linfático? Sim. Fígado linfático? Não. Direto, questão quer colocar o fígado aqui no meio. Nunca falei de fígado ainda pra vocês, então não é. Baço, coração. Coração é da outra circulação. 9. Baço, tonsilas e timo? Sim, alternativa C.
Inclusive, a Mariana me perguntou se tá errado falar amidalite. Não vou dizer que tá errado, porque a língua popular é a língua popular. Mas o correto, bonitinho, se você for se tornar uma otorrinolaringologista, você vai falar tonsilite e não amidalite. A menos que a pessoa tenha realmente uma inflamação na amígdala do cérebro. Qual a função dos macrófagos? Facinho, qual que é aí? Fagocitar micro-organismos, é a função principal dele. A gente viu que eles também apresentam o antigeninho lá para os linfócitos. Ele também pode liberar umas substâncias para matar as células infectadas, mas o importantão é que ele é um fagócito, uma célula que fagocita. Onde são produzidos os linfócitos T e B? Me respondam, A, B, C ou D, ou E? D. Ambos são produzidos na medula óssea vermelha, não vai me confundir. Ah, mas o T de timo. T de timo porque é onde ele amadurece. Por isso que as crianças têm o timão no peito que vai regredindo, porque no começo tem um monte de linfócito amadurecendo ali, descobrindo o que é a pessoa, o que é não pessoa, e depois vai regredindo esse órgão, tá? Ele amadurece no timo, mas ambos nasceram na medula óssea. E onde o linfócito B amadureceu? Na própria medula óssea, não é no baço, não confunde. Tanto que a gente vai chamar tanto o timo e a medula óssea vermelha de órgãos linfóides primários, porque é onde esses dois linfócitos amadurecem. E os outros demais órgãos são os secundários, tá? Se vocês virem esse nome na vida. Então, na medula óssea vermelha que nascem os dois, porém os linfócitos T maturam no timo. A hemocaterese, que nome feio, que consiste na destruição de hemácias envelhecidas, ocorre onde? Quem que fazia essa reciclagem de células velhas do sangue, armazena, libera um pouco mais, vocês lembram? Baço, tá? Ele é o principal órgão ali que vai regular o quanto de hemácia eu libero no meu sangue, quanto eu armazeno, pego as velhas e reciclo, desfaço e uso a hemoglobina. O fígado faz um pouquinho disso também, mas o baço é o principal. Aliás, pessoal, uma coisa falando sobre o baço. Cuidado, o livro de vocês, eu não sei por que raios, eles colocaram o baço do lado errado, colocaram do lado direito, tá? Mas como a gente vê a pessoa de frente, o baço fica à esquerda, tá? Atrás do estômago. O estômago é na esquerda. Então, só pra vocês saberem que tá errado o livro de vocês. Sabe quando vocês estão correndo muito e às vezes dá uma pontada na esquerda? Pode ser o diafragma que tá cansado, porque você fez muita ventilação, mas pode ser também o baço, que tá cansado de liberar um monte de hemácia pra você na corrente sanguínea. Por que ele tá liberando um monte de hemácia pra você na corrente sanguínea? Porque você tá gastando muito oxigênio com seus músculos, então eu preciso de mais carregador de oxigênio. Então, às vezes, é o próprio baço que te dá aquela pontada aqui do lado do abdômen. Inclusive, eu tenho uma amiga que nasceu com 2 baços, gente. Que loucura, né? Eu fazia trilha com ela tava mó de boa, assim, na trilha, porque ela libera um monte de hemácia que ela tem armazenado ali e fica de boas. Próxima. Complete. Os blá 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 são órgãos encapsulados que filtram a linfa, ocorrendo também fagocitose intensa por ação de macrófagos. Em que pontos que eu tenho filtragem da linfa estratégicos, assim, que normalmente é o quê? Axilas, virilhas, pescoço, são normalmente essas articulações que eu tenho bastante. São os linfonodos, ou gânglios linfáticos, como preferir. E lá, além de eu filtrar essa linfa, eu tenho também bastante fagócito, do tipo macrófago, que faz a fagocitose intensa de coisas ruins que estão por ali. E 9, a imagem representa justamente um gânglio linfático, ou linfonodo, tanto faz o nome. Podemos dizer que a circulação linfática é paralela à circulação sanguínea e auxilia no retorno dos componentes do sangue ao coração? Sim, ela é paralela, então ela funciona independentemente ali da circulação, né? Relativamente independentemente. Para quê? Para retornar tanto plasma quanto substâncias extravasadas para o coração. Então ela é unidirecional, tá? Não é que nem a circulação sanguínea. Sempre em direção às veias, que vão voltar para o coração. Toda essa coisa aí que sobrou. E ela drenou. Então, não ocorre só em certas partes do corpo, não ocorre só onde a linfa é intersticial, não faz através da aorta e não ocorre só no interior de capilares também, que a gente tem dutos linfáticos e vasos maiores, né, do sistema linfático. E por último, eu trouxe para vocês a elefantíase. É uma verminose provocada por um nematóide. Seu principal sintoma é o inchaço dos pés e pernas. Esse inchaço, eu não falei para vocês, mas agora eu quero trazer essa última informação para acabar essa aula. Por que será que incha e forma aquele pezão, aquele bração, que com certeza você já viu com os outros professores? Vamos olhar. Pelo acúmulo de vermes nos vasos linfáticos, impedindo a reabsorção da linfa que se acumula nos espaços intercelulares, faz sentido. Eu tenho verme e que se ele se alojar no meio do vaso linfático, ele vai causar um edema, porque eu não estou drenando aquela parte. Faz sentido. Então, olha que louco, gente. Só de ter ali uma coisa bloqueando o vaso linfático, eu posso causar um pé aumentado ali, que vocês já viram essas elefantíases. Então, alternativa A.